Mas teve dessa transição. um despertar de Deus para isso, né? Uma experiência Teve. que te conduziu a isso, né? Teve. Na verdade, quando eu vim, nesse período todo, eu pensava que eu só iria pregar, né? Todo mundo via um potencial em mim. Então eu falava, não, esse menino é pregador. Eu não saí da missão para itinerância, que a maioria dos itinerantes saem da missão para itinerância. Sim. Né? Então falo, eu tive experiência missionária, fiquei em Minas, fiquei não sei aonde e tal, viajei transcultural e tal, e hoje eu sou pastor de igreja, presidente ou itinerante. No meu caso, não, eu migrei da itinerância para missão. Então, esse movimento que eu fiz foi um movimento baseado numa direção de Deus muito forte, numa paixão, numa visão de Deus muito forte, irresistível. Como é que foi? Eu estava no IBAD no ano de 2005 e nós tivemos a irmã Doris, e um abraço a toda a comunidade ibadiana. Eu estive agora em Xinguara, encontrei com vários amigos, Leonébio, Lucas e outros, pessoal muito especial, nossos contemporâneos do período do IBAD. E a irmã Doris, a fundadora, era americana, e ela abriu o IBAD junto com o pastor Colenda, que é seu esposo, já faleceram, já estão no Senhor, e eles iniciaram o IBAD e ela como missionária. Então, toda quarta-feira nós tínhamos uma concentração missionária. Então, a gente recebia missionários de fora, ou os alunos faziam um estudo sobre algum país e faziam uma apresentação. Toda quarta. Numa quarta, veio a pastora Rebeca Câmara falar sobre o trabalho que eles estavam fazendo na África, maiormente em Angola. Então, quando eles começam a falar, meu coração começou a arder. Então, eles falando sobre o trabalho com crianças, trabalho com mulheres, trabalho com jovens, trabalho com obreiros e tal. E foi falando. E no final, ela falou, nós vamos orar para que Deus levante pessoas. E aí eu dobrei o joelho e comecei a orar. Eu costumo dizer, toma cuidado com a sua oração, né? Porque eu falei, Senhor, levanta pessoas para a África, levanta pessoas para fazer diferença, levanta pessoas, Senhor, que saiam desse ambiente de conformidade, de conformismo, de facilidade, me entre mesmo como transformador. E aí Deus falou comigo, eu estou chamando você, eu te darei uma experiência missionária em África. Não vou levantar pessoas, vou levantar você. A partir dali foi algo tremendo, porque Deus começou a falar muito comigo e eu comecei a estudar, eu já mudei toda a minha perspectiva. Meu TCC no seminário foi Pentecostalismo e Negritude. Eu estudei sobre todo o movimento pentecostal entre negros e mestiços. Então, comecei do Gênesis ali, comecei da Reforma Protestante, tratando sobre toda a ligação de Deus com a negritude, desmistificando aquelas teologias que eu não acredito nelas, maldição de Caim e toda aquela coisa de Cã e por aí vai, tratando ali sobre todas essas vivências teológicas e depois falando sobre a própria reforma e como os negros eram tratados. Depois entrei no período da diáspora africana, da escravidão, e aí fui cair na Rua Azusa, e aí li o livro do pastor Marco Davi de Oliveira, A Religião Mais Negra do Brasil, porque mais de 70% dos pentecostais são negros ou mestiços. E aí comecei a estudar, me aprofundar. Então, eu saí do seminário mergulhado nessa coisa de África, de negros, de negritude. Foi até um tempo um pouco ativista, mas aí encontrei o meu lugar no reino, no que eu tinha que realmente fazer. É que se não tomar cuidado, você deixa de ser um missionário, perde o propósito para ser um ativista, né? Exatamente. Então eu entendi meu lugar, entendi o equilíbrio, e aí saí do seminário em 2008, fui à Bolívia, Argentina, fiquei um ano na Bolívia, servindo na Universidade Católica de Bolívia. Então a gente trabalhava lá com o movimento estudantil, iniciamos uma igreja ali, pastor Carlos Feitosa, que já faleceu também, e aí não era meu país de vocação específica, se bem que eu gostava muito da Bolívia. E aí fiquei 2009, 2010 na itinerância, pregando, viajando, DVD, CD, livro, naquela época, né? Os jovens não sabem nem o que é isso. E aí, em 2011, pastor Leidi Ribeiro, confidenciei com ele sobre o meu desejo de África, sobre o meu desejo de servir missões. E aí, naquele tempo, pastor Dionísio, tinha um trabalho ligado ao pastor Dionísio na Matola, pastor Roberto e missionária Célia, casal meus pais em África, que eu amo muito.
Lucas, Thaís, são minha família. Foi a primeira família que me recebeu em África. E dá vontade de chorar, porque são pessoas que... O diabo coloca algumas pessoas no seu caminho, mas Deus também coloca pessoas no seu caminho. E as pessoas que Deus coloca, elas vão com você até o final, elas vão te abraçar, elas vão te encorajar, elas vão te pôr para cima, elas vão te proteger, elas vão fazer o papel de Deus na sua vida. É Deus fazendo através delas. Deus se revelando através delas. São anjos Exatamente. De forma física que Deus coloca, Total. E esse pessoal me recebeu, e aí eu fui para a Igreja Evangélica Missionária. Deixei tudo. Itinerância, trabalho, tudo que eu tinha aqui, e fui para a missão. Então, quando eu cheguei lá, foi muito legal, né? Porque, assim, tinha uma igreja sem porta, sem janela, que era uma igreja que estava em construção, mas tinha as cadeiras, o som, iluminação, e aí eu preguei, foi uma bênção. E aí, a quem me levou voltou para o Brasil, eu fiquei. E só tinha eu de brasileiro nessa igreja. Então eu tive contato com os moçambicanos, assim, na primeira semana, eu e ele sozinho. E aí, voltei no próximo culto. Não tinha cadeira, não tinha energia elétrica, não tinha som, era tudo alugado. A igreja não tinha nada. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui, cara? Porque não tem nada, não tem um mínimo. Não tem um mínimo, o pessoal senta no chão ou nos tocos assim que tinha. E aí eu gosto muito de contar isso, que uma mãe veio cantar, aquele turbante e tal. Ela cantou, Mambo Jesu, amém, Acataura, amém, Tino Acuenda, Passarece assim, Adari pizza, amém. E aí deu aquele choque, eu perguntei para quem estava do meu lado, o que essa senhora está cantando, o que significa isso? Ela está cantando, Jesus disse, eu só saio daqui depois que a obra estiver completa. Meu Deus. Aí o Espírito Santo me visitou e aí em pouco tempo nós colocamos energia elétrica, cadeira, porta, quando fizemos o altar, e foi uma grande revolução, e eu glorifico a Deus que o James é um deles, mas a gente tem muita gente, muita Fausa, Tanaka, meu Deus do céu, muita gente que era dessa época e que hoje são pastores e pastoras, literalmente. Gente que nós fazemos a EBJ, é uma longa história, Deus faz, continua fazendo a grande obra. Um negócio de caniço, assim, com um buraco no chão, era o banheiro. Era um negocinho de palha, assim, quadradinho de palha, com um buraco no chão. E Deus fez uma obra, esse pessoal tá voando. Sai na televisão lá, tocam vidas, cantam, pregam, uma galera, tem muita gente. Tocam vidas e pregam e viajam. E Deus tem feito uma obra muito bonita, foi a minha primeira experiência. Então, esse despertar com todo o sofrimento envolvido foi o que me fez. Eu penso que a gente pode ter dúvida sobre o que fazer, sobre como fazer, mas eu acredito muito, foi a minha experiência, que quando você chega num nível de revelação, a convicção é muito profunda. É muito profunda. A convicção é muito profunda. Com muito sofrimento envolvido, tal, mas a convicção... Eu sonhava. Eu tinha revelações. Os profetas falavam. Era um negócio assim... Eu brincava, né? Que parece que Deus cantava um CD e ia trocando só os aparelhos, mas a mensagem era a mesma. O hino era o mesmo. Deus falando, tem uma obra, vou salvar vidas através de você, vai ter uma grande obra, vou cuidar de pessoas, vou fazer crescer e tal. E nesse tempo, eu não tinha carro, nesse tempo era muito difícil, era uma estrutura muito frágil, né? Hoje nós temos 4 bases com piscina, hoje nós temos mais de 12 funcionários, hoje nós temos aí pessoas servindo, uma igreja, uma construção para 1.000 pessoas, e mudou muita coisa. Deus realizou uma grande obra. Está realizando. É uma obra inacabada, né? Eu sou no processo ainda, né? Levantando novas parcerias, servindo, cuidando de pessoas, mas assim, para quem viu o seu começo, não diria que chegaremos até aqui. O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras,
crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Porque bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sob um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão.